Oi, pessoal, boa tarde. Nós vamos começar em alguns instantes. Eu vou pedir para o pessoal que já está conectado, aproveitem para trocar o nome de vocês. Aqui no GoToMeeting ele fica como aguardando o nome. Então, se vocês já puderem atualizar, e em alguns minutinhos a gente já começa. 1 ou 2 minutinhos. Ok, agora sim. Boa tarde. Obrigado pela participação de todos vocês que já entraram. Deve ter o pessoal entrando ainda. Vamos começar agora. Por favor, mantenham seus microfones e as câmeras desligados, mas a gente vai deixar o chat aberto. Então, todos vocês que tiverem aí dúvidas e comentários ao longo da apresentação, vocês podem ir enviando essas dúvidas e comentários, e a equipe aqui da ETG Nórdica vai me ajudar a organizar essas perguntas para respostas e comentários ao final da apresentação. Bom, meu nome é Eric Chino, eu sou gerente de Analytics, responsável por um time de consultoria aqui dentro do grupo ITG Nórdica, composto por engenheiros e cientistas de dados. Tá? Um pouco do meu histórico, um pouco de quem eu sou. Eu venho de consultoria de gestão e já estou na ITG Nórdica há 11 anos. Eu comecei em 2009 trabalhando com Business Intelligence, com BI, com a plataforma ClickView na época, né, o universo do Click, ClickView e ClickSense. E já há 5 anos eu trabalho com Alteryx, essa plataforma de automação de processos analíticos, né, que vai cobrir aí todo o espectro de analytics, desde as entradas de dados, saída de dados, e claro, também como é o nosso assunto de hoje, o machine learning, ciência de dados, o Alteryx também é uma plataforma super reconhecida e premiada nesse universo. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre machine learning, né, e pensando nisso, no machine learning comum do mundo real. Eu vou começar trazendo para vocês o contexto, depois uma série de definições, e aí a gente vai entender o que pode ser feito e como deve ser feito um projeto de machine learning, e depois eu vou mostrar também um pouco disso funcionando. Então, a primeira coisa, né, esse contexto de analytics. Então, a primeira coisa interessante é que a gente vive esse momento em que os dados e as análises estão por toda parte, né? E também quando a gente olha aí para
para o universo das empresas, né, a visão corporativa, ela também está presente, né, em todos os setores, todos os assuntos, departamentos e questões, né, são os dados nos apoiando a responder as mais diversas perguntas. E assim como o público, né, assim como todos vocês que se juntaram a nós nessa conversa de hoje, das mais diversas indústrias. Então, varejos, bens de consumo, saúde, serviços, telecom, serviços financeiros, manufatura, utilities, né? Todo mundo pensando nessa questão de dados, né? E bastante interessante também, muito nosso público hoje é desse universo de BI. E com isso, a gente pode dizer que a gente vive aqui a era do Analytics, né? Esse universo de informações e decisões, automação, o machine learning e ciência de dados. Então, vamos começar a pensar nisso, né? E os dados e a ciência de dados são a base, então, da transformação digital. A combinação aí desses dois grandes elementos tem um potencial, um poder gigantesco, e é por isso que aí todos os olhos estão voltados para esse assunto. Então, a gente tem aqui estimativas, né, previsões de que essa convergência, a ciência de dados, tem o poder de trazer até 15 bilhões de valor para negócios. Então, a gente está pensando em redução de custos, maior eficiência, mais assertividade, maior poder aí de captura de oportunidades, né? Então, tudo isso a gente vai fazer a partir dos dados, e claro, cada um de vocês já deve ter alguma visão sobre o que é machine learning e ciência de dados, mas logo mais a gente vai passar por essas definições. Mas a nossa proposta é justamente discutir, né, além dessas grandes expectativas e das possibilidades, o que é o mundo real, como as coisas têm de fato acontecido e como elas estão funcionando. Então, agora, quando a gente mergulha para o cenário, para o universo das empresas, a gente já vai ter diferentes dados, aí, diferentes estatísticas bem interessantes, né? Por um lado, é a questão da aspiração e da expectativa. Então, a gente tem que os líderes, eles já têm a ciência de dados no radar, né, com essa expectativa de implantar o data science, né, que é abreviado ciência de dados, em até 2 anos, tá? Mas aí, quando a gente olha para as possibilidades, né, para o espaço que a gente tem para fazer isso, a gente já encontra uma série de desafios. Então, aí há cerca de 2 semanas, a gente já teve um outro webinar, né, que falamos de Master em Planilhas a Guru de Analytics, abordamos, né, os desafios aí da vida do analista. Então, o que é o dia a dia do analista e de muitos de vocês, né? Vocês podem até compartilhar também, né, essas experiências, mas muito do trabalho do analista acaba sendo coletar informação, preparar relatórios, preparar apresentações, muito de uma parte operacional do trabalho com os dados, e sobra pouco espaço, né, pouco tempo para análise de fato, né, interpretar esses resultados, procurar esses insights, né, essas interpretações, esse entendimento sobre o que de fato está acontecendo. E mesmo para aquelas empresas que já estão, né, com iniciativas de data science, com projetos, com times, o cientista de dados tem hoje ainda um desafio muito grande. Então, no trabalho dele, entre alguns dos desafios, ele vai ter que trabalhar com inúmeras ferramentas, num caminho bastante longo para coletar, preparar os dados, interpretar, e aí eu vou trazer um pouco desse dia a dia do cientista de dados também, entre outros desafios, tá? E com isso a gente tem uma estatística aqui, uma informação bastante preocupante de que muitos projetos de data science, de ciência de dados, machine learning, nunca chegam à produção, né? Sendo produção aquele momento em que ele já está ali, né, em execução contínua, de forma automática, como parte dos nossos processos, gerando essa informação tão rica, né? Então, a estatística aqui da VentureBeat, mas que foi também bastante discutida aí na mídia, nos grupos, tem artigos da Forbes discutindo tudo isso, né? Porque é de fato um esforço, uma capacitação tão grande para a gente ter esse desafio e essa limitação. Então, dado esse cenário,
vamos começar a entender, né, o que eu quero dizer quando eu falo em ciência de dados e machine learning, e aí a gente vai pensar o que pode ser feito e quais são os passos dessa jornada. A primeira coisa é que vocês devem encontrar várias definições sobre o que é machine learning, sobre o que é ciência de dados. Nós dos times, a gente acaba se deparando com muitas dessas na literatura, nos materiais, nos grupos, né? Então eu vou trazer uma, eu gosto bastante dessa porque ela é bem didática e também bastante prática. Então, a ciência de dados é a convergência de várias áreas do conhecimento, tá? Então, primeiro, a gente tem a matemática e a estatística, tá bom? E aí a convergência de toda essa matemática, desse conhecimento com a computação é o universo do machine learning. Então, primeiro, o machine learning vai ser um grande conjunto de técnicas que vão estar ali disponíveis, né, através de softwares, de programas, de linguagens. E aí, quando a gente vem, então, com os desafios e a sensibilidade de negócio, aí sim a gente vai ter esse universo do data science, ciência de dados, né? E aí outras combinações são outras áreas aí do conhecimento e outras áreas também da tecnologia. E agora vamos entrar, então, de fato, no universo do machine learning. Vamos pensar primeiro nas definições e depois as variantes e o que pode ser feito. Então, definição de machine learning. Machine learning é o processo iterativo realizado por um computador para identificações de padrões dentro de uma base de dados orientado, guiado por um humano, tá bom? Então, vocês podem pensar que ainda é uma definição bastante abrangente, de fato ela é, porque dentro desse grande guarda-chuva do machine learning, a gente vai ter muitas e muitas possibilidades de tipos de análise, modelos e soluções que a gente pode encontrar. Vamos ficar com as principais mensagens, né, que é essa execução desses modelos matemáticos, estatísticos, pelo computador, procurando padrões, e a gente vai ter diferentes padrões que nós estamos procurando, e o que eu gosto de sempre frisar muito é esse papel do humano nesse processo do machine learning. Então, a gente está ali entendendo, fazendo as perguntas e guiando todo esse processo de machine learning, que é o aprendizado de máquina. A máquina aprendendo e automatizando, guiando essas soluções. Dentro do universo de machine learning, a gente vai ter algumas vertentes também. Uma das mais importantes, aí, que vão guiar boa parte das nossas necessidades, são as análises preditivas, que é a arte, né, a habilidade, a técnica de olhar para o passado, identificar padrões, porque é parte do machine learning, e com essa identificação, a gente vai conseguir primeiro validar o presente. Eu vou entender como as coisas acontecem, por que elas acontecem, e a partir disso, eu vou ter subsídios para predizer o futuro. Então, o preditivo está olhando para as situações do futuro, e essa é uma diferenciação também bastante importante, né, quando a gente olha para o universo do Business Intelligence, que a gente vai chamar de análises descritivas. Então, essa é uma formação bastante importante, eu vou voltar bastante nessa questão de por que muitos projetos de data science acabam nunca entrando em produção, elas nunca chegam a completar a sua jornada. E para isso, a gente tem que entender qual é o ciclo de vida desses projetos. Então, o ciclo de vida do data science, das soluções, das iniciativas, vai ter uma série de passos, tá bom? O primeiro deles é que a gente possa definir muito bem os nossos objetivos. E depois eu vou passar com mais calma cada uma dessas etapas desse ciclo. Definição de objetivos e planejamento. Depois, claro, aprendizado de máquina a partir de uma base de dados. Eu tenho que coletar, extrair, organizar esses dados para que eu possa fazer, então, o meu machine learning. Depois eu venho e preparo essa informação, como elas se conversam, como elas se cruzam, qual é a qualidade que eu tenho. Depois eu passo por uma etapa de exploração. Eu começo a entender melhor, olhar com mais profundidade, como é que isso vai me ajudar a responder as perguntas que eu tenha, né? E aí eu tenho, de fato, aí finalmente eu chego nos algoritmos de machine learning. Então é só no passo 5 que eu vou executar o meu modelo que vai começar a me trazer essas respostas que eu preciso. E uma coisa muito importante do entendimento desse ciclo, né? E aí muitos cientistas de dados, estatísticos vão
concordar comigo que essas 4 primeiras etapas, elas vão tomar aí 80% ou mais do nosso tempo. Então, a maior parte do tempo a gente está organizando e entendendo, e quando a gente estiver pronto, aí a etapa de modelagem é relativamente bastante rápida, tá bom? Tenho o meu modelo, né? O meu modelo que é esse entendimento, essa interpretação de alguma coisa que acontece, que eu estou observando. E aí eu vou interpretar esses resultados, de novo, o papel do humano no machine learning. A gente quer entender o que está acontecendo, interpretar esses resultados e implantar, né? Não estou só investigando, não estou só criando um piloto, um estudo, mas eu quero de fato usar isso no meu dia a dia de negócios. Vamos mergulhar nessas etapas desse ciclo de vida. O primeiro deles pode parecer óbvio, mas nessa estatística de que muitos projetos acabam nunca completando o ciclo e entrando em produção, muitos deles é por uma falta de um objetivo claro, tá bom? Então é muito importante que a gente tenha em mente o que precisa ser resolvido, né? Quais são as respostas que eu quero, quais são os meus desafios de negócio, tá bom? Então, a questão do começar pelo porquê. O que eu quero resolver de fato, o que eu realmente preciso aqui nos meus processos ou na minha estratégia de negócios. E é importante também que esse objetivo seja mensurável, né? Que eu possa quantificar esse objetivo. Então, alguns deles vão ser, claro, bem diretos. Então, por exemplo, eu quero ter mais clientes, eu quero reter clientes, quero recuperar clientes, né? Então, quantidade de clientes vai me ajudar a responder bem essa pergunta. Eu posso ter alguma que é um pouco mais subjetiva, como eu quero aumentar a satisfação do meu cliente. Então, eu tenho que ter uma forma de conseguir medir isso, né? Medir até o antes, né? E aí eu vou ter as técnicas que vão me ajudar e eu vou criar iniciativas em torno disso, e depois eu tenho que também ter uma forma de medir isso posteriormente. Então, objetivos quantificáveis. Uma outra questão bastante importante, que vira um desafio para uma série de empresas, é a questão do planejamento. Então, quando a gente conhece bem as nossas etapas, aí sim a gente consegue quantificar, se planejar e se organizar melhor para todas elas, né? E aí o projeto vai ter uma fluidez muito maior, e aí sim a gente consegue chegar lá no nosso alvo. Então, a gente passou a primeira etapa, que é essa questão de preparação, de definição dos objetivos, né, e preparação. Daí a gente foi lá e coletou os dados que vão nos apoiar, né, que vão ser a base desse processo todo, e a gente vai ter que agora começar a entender e investigar esses dados. Então, qual é a natureza da informação que eu tenho? Eles são dados gerados pela minha organização ou são dados que eu adquiro, né, uma pesquisa, um dado externo, um dado de mercado? Esse preenchimento é feito pelos meus próprios colaboradores ou ele é um preenchimento do cliente? O quanto eu posso confiar também nesses dados? Será que eu tenho a granularidade correta? Eu chego até o item da nota para entender o que ele está comprando? Ou eu tenho só o faturamento por cliente, por semana e por mês, né? E como também essas bases vão se conversar? Eu começo a entender o dado, a disponibilidade, a confiabilidade dessa informação. Depois, eu vou passar, e agora eu já estou começando a entrar cada vez mais mão na massa, né? Mão na massa no sentido que eu estou olhando para o dado que eu tenho, e eu tenho que validar esses dados, né? Modelos, algoritmos de machine learning são muito mais sensíveis à qualidade, né, do que, por exemplo, quando eu trabalho com visualizações de dados, que muitos desses problemas eu bato o olho e consigo interpretar ali na hora. No ciclo de machine learning, é muito importante que a gente já capture, entenda e trate essas situações. Então aqui vamos brincar de jogo dos 6 erros, tá? Então eu tenho uma série de problemas nessa base de dados, que é aqui uma base de dados de empréstimos, de uma financeira, tá bom? Então eu sei se o empréstimo foi pago ou não, lá no passado, o tipo de contrato, produto financeiro, qual é a renda do meu cliente, qual é o valor que foi concedido como empréstimo, e alguns dados sobre a pessoa, né? Há quantos anos ela está no mesmo emprego, qual o nível educacional. Então, nessa base eu tenho uma série de problemas e
a gente vai começar a olhar para eles. Então, uma dessas questões é o nulo, tá? Então, tenho nulos num campo. Como é que a gente trata essas situações, né? Será que eu posso fazer uma inferência e preencher esse dado? Daqui a pouco a gente vai ver isso também. Tenho problemas de preenchimento, talvez uma integração de diferentes sistemas, talvez um dado mais antigo. Esse CDC, né, crédito direto, veio com preenchimento diferente. A gente vai tratar esses casos. Outro problema de erro, agora é um pouco mais subjetivo, né? Tem um campo numérico, um dado numérico, pode ser que está certo, mas por regras de negócio, porque eu entendo a minha operação, eu sei que a concessão de 15 milhões de crédito está fora do meu escopo. Então, ele é um erro, mas eu já tenho que entender o meu dado para dizer isso. Né? Anos de emprego negativo, que eu posso ter problemas de interpretação de datas, né? Uma data negativa, alguma coisa que foi lida ou preenchida errada, né? E alguns outros subjetivos, né, ou que podem ter impacto no meu modelo e talvez em outro lugar não tivessem, um outlier, né, um dado aqui, uma pessoa com uma renda muito alta, e o dado está correto, a gente foi e validou esse dado, é isso mesmo, mas pode ser que quando eu crio um modelo preditivo, por exemplo, um modelo de inadimplência, que eu quero saber se a pessoa paga ou não, isso aqui pode trazer um viés para o meu modelo. Ele vai ter alguma interpretação que vai levar para uma conclusão de que pessoas de alta renda não pagam ou que elas pagam. Então, uma série de técnicas e abordagens, mas uma delas seria, se esse caso é muito raro, eu posso desconsiderar esse registro. Uma outra situação é que quando eu olho aqui para o nível educacional, eu tive os preenchimentos, né? Ensino médio, tecnólogo e superior. E aqui pode ser que esse preenchimento seja muito raro. Então, para não ter uma situação que é muito difícil de localizar ou ter outras questões, lembra que a gente está procurando por padrões, eu posso agrupar esse tecnólogo com o ensino superior, né? Aí vai depender, claro, das nossas análises. Deixa eu voltar um pouquinho. Lá na frente, né, a gente trabalha com Alteryx, eu vou fazer alguma demonstração também com Alteryx, né? Da lista de participantes, eu vi que muitos de vocês já conhecem, já tiveram contato com o Alteryx também. Então, em várias etapas, eu estou colocando aqui algumas referências sobre as ferramentas que a gente tem no Alteryx para lidar com essas situações, tá? Então, esses são os ícones circulares que vão aparecer aqui ao longo da minha apresentação. Então, eu olhei, validei o tipo de informação que eu quero e vou passar por uma etapa de transformação. Eu quero transformar os meus dados. Trazendo mais um pouco de definição e essa nomenclatura, né, tudo a gente vai chamar esses dados de variáveis, que são as características, as medidas, a informação que eu tenho lá disponíveis. Tá? E na minha modelagem, eu estou, de novo, guiando esse processo de machine learning, eu vou criar novas variáveis a partir do meu dado. Então, por exemplo, eu tenho faturamento, mas para entender o comportamento de um cliente, como ele compra, como ele para de comprar, como ele cancela um serviço, pode ser que eu vou criar novas variáveis para entender isso. Faturamento nos últimos 3 meses, faturamento nos últimos 6 meses, crescimento do faturamento desse ano contra o ano passado. Essas são variáveis que vão ajudar o modelo a interpretar o comportamento de um cliente, por exemplo. Né? Além de transformações, como criar faixas, agrupar aquelas situações, como eu mostrei, né, do superior e tecnólogo, tudo isso vem dessa fase de transformação de dados. Então, agora a gente está chegando na etapa de modelagem, e chegando aqui, a gente tem que pensar como os modelos são tratados e quais são os tipos de modelo que eu tenho, que tipo de resposta eu quero encontrar. Então, primeira coisa, os modelos, né, que eles vão representar, né, esse comportamento que foi aprendido, né, a questão do machine learning, o que a ferramenta aprendeu, o modelo. E a gente tem 2 tipos de modelo, que são os modelos supervisionados, que eles aprendem a partir de uma situação conhecida, que eu marco ali como alvo. Então, isso a gente vai chamar de variável resposta. Então, por exemplo, naquela questão do crédito, se a pessoa pagou ou não. Né? Ele é um bom pagador ou inadimplente. Esse é o meu target, e esses modelos são supervisionados. Eu quero aprender em torno de uma situação que eu estou estudando. Ele está aprendendo como as pessoas se comportam. As outras variáveis são as variáveis explicativas. Então, renda, o quanto ela pediu, como ele está pagando as parcelas, né?
todos esses são as variáveis explicativas daquele fenômeno. E os outros modelos, né, fora dessa linha em que eu tenho um target, são os modelos não supervisionados, em que eu encontro um padrão sem estar esperando um resultado prévio. Por exemplo, quando eu segmento clientes. Então, eu posso ter uma base muito grande de clientes e eu quero criar grupos, tá, para ser um pouco mais eficiente. E eu já vou começar a falar disso. Então, essas são as duas grandes categorias. Agora eu vou começar a passar por grandes grupos de técnicas, tá bom? Existem, claro, muito mais, são, como eu estava mostrando lá atrás, são grandes áreas do conhecimento, mas essas são as principais, e diria aí que a maior parte dos problemas de machine learning vão cair nessas 4 categorias. A primeira delas são os modelos de clusterização, na qual eu quero criar grupos de elementos a partir de suas similaridades, tá? E aqui vão ser esses projetos de segmentação, clusterização. A diferença de quando muitas vezes a gente cria uma segmentação de clientes numa empresa, por exemplo, por faixa de faturamento. A diferença é que aqui eu vou conseguir, através do machine learning, olhar de uma forma muito mais abrangente para esse cliente a partir das suas várias variáveis. Aí já estou usando a nomenclatura do machine learning. A partir de suas características, tá? Então, a partir de uma técnica dessas, eu vou ser muito mais eficiente, por exemplo, agrupando clientes. Então, ao invés de eu fazer uma campanha, uma ação, ou pensar num produto olhando para todos os clientes de forma massificada, como se todos eles fossem iguais, né, isso seria muito limitante. E do outro lado também, né, seria muito difícil personalizar uma ação para cada indivíduo. Eu posso criar grupos e com isso eu vou ser mais eficiente. Então, segmentação, os projetos mais comuns, segmentação de clientes, segmentação de lojas a partir de suas características ou de seus resultados, agrupadores de funcionários, os colaboradores, né, para gerar campanhas mais efetivas, né, de satisfação no trabalho, de retenção, de capacitação. Então, também são projetos muito ricos. Outra categoria de técnicas, né, são as técnicas de classificação, e eu quero prever em qual grupo ou categoria um elemento pertence. Então, muitas dessas vão ser os tipos de pergunta do tipo sim ou não. Então, eu fiz um empréstimo, o cliente paga ou não paga? Eu fiz uma oferta, ele compra ou não compra? Né? Eu olho para um período e vou pensar se ele cancela ou não cancela. Tá? Então, esses são modelos de classificação. Então, quais clientes vão cancelar o meu serviço, se eu trabalho com serviços? De um ponto de vista de manufatura, de indústria, quais peças ou equipamentos têm uma maior chance de quebra, né? E aí eu vou lá e posso fazer uma manutenção preventiva que vai ser muito mais prática e barata do que esperar quebrar, né? Ou vai ser também mais barata do que fazer uma manutenção quando eu não preciso, né? Qual cliente vai comprar um produto, modelos de classificação. Os outros modelos que a gente tem são a regressão e que eu quero prever um valor numérico, tá? Então a classificação ela encontra grupos ou categorias e a regressão vai encontrar um valor numérico. Quanto o cliente vai comprar, dado que ele entrou na minha loja, ou que ele entrou no meu site? Quanto vai custar o meu frete, pensando em processos, na economia, na época do ano, né? Qual é o preço que maximiza a minha receita? Esse é super interessante de pricing, né? Se eu vendo mais barato, eu vendo mais. Se eu vendo mais caro, eu vendo menos. Mas quanto? Qual que efeito é esse? E aí, quando eu encontro essa regressão, quando eu encontro essa curva de preços, aí eu consigo ser muito mais assertivo, né? Qual vai ser o tempo de um ciclo de vendas? Quanto vai custar a manutenção de um veículo, dado de novo variáveis de mercado, tipo de veículo, tipo de uso, né? Quanto cada vendedor aqui da minha força de vendas vai conseguir vender, pensando em mercado, pensando nas características também do profissional, né? E o quarto grande grupo que eu quero trazer para vocês é o forecasting. Então, as projeções. Estou vendo aqui algumas mensagens no chat, bem legal, depois a gente comenta. E os modelos de forecasting, que eu vou ter um indicador, por exemplo, numa linha de tempo, e eu quero projetá-lo para o futuro, tá bom? Então, projeções de venda, projeções de indicadores financeiros, e alguns casos mais específicos, eu vou mostrar um desses. Eu quero projetar a quantidade de reservas, a quantidade de hóspedes que eu vou ter numa rede de hotéis, né? Então, eu posso olhar para a linha de tempo e eu vou conseguir fazer inferências no futuro.
Então, agora que a gente escolheu o nosso modelo para responder as perguntas que a gente precisa, a gente vai para a modelagem propriamente dita. E aqui a gente vai separar os dados que nós temos em dois conjuntos. Os dados de treino, e aqui é onde o machine learning, né, o aprendizado de máquina, aqui é onde a máquina aprende. Aí eu passo pelo modelo, o modelo vai identificar esses padrões, e depois eu uso um conjunto de teste para validar aquele resultado. Então eu não preciso implantar e esperar para ver o que vai acontecer. Eu deixo um pouquinho do meu dado separado de fora, não passo ele pelo treino, e eu vou validar ali. Assim, eu tinha ali 10 mil clientes, né? Uso 7 mil para fazer um teste, para saber se o cara compra ou não, e eu pego aqueles últimos para falar assim, se eu tivesse implantado esse modelo um mês atrás, e aí vamos pensar que esses são os novos clientes, o que, que ele teria feito, tá? E essa vai ser a parte do treino do meu modelo. Finalmente, quando eu faço um ou mais modelos, eu quero saber se esse modelo é bom ou não, né? Eu quero usar isso na prática, no meu dia a dia. Eu quero que a ferramenta me ajude a tomar decisão. Então, a minha pergunta é se o modelo é bom o bastante. São vários critérios interessantes que a gente pode pensar. Os dois principais são interpretabilidade, o quanto eu consigo interpretar desse resultado do modelo. Qual foi esse padrão que o algoritmo aprendeu? E o outro, é claro, é a precisão, o quanto ele acerta. Tá? Então, existem modelos que ele vai me trazer uma resposta que é muito difícil de interpretar. E aí, já a minha sugestão, a minha recomendação é que nas primeiras iniciativas de machine learning, a gente evite esses casos que eu olho e não consigo saber como o algoritmo está aprendendo. A gente vai ter modelos que são muito mais didáticos e para as primeiras iniciativas, eles vão ser muito mais amigáveis para que você tenha confiança no que está acontecendo. Tá? Depois, quando vocês vão ficando mais à vontade com machine learning, a gente pode avançar então para modelos mais complexos. Uma vez implantado o modelo, né, lembra que é um ciclo, então é alguma coisa viva, então a gente tem que dar manutenção nesses modelos. Por quê? Porque a gente tem mudanças no conceito, né? A gente muda a nossa forma de operar, a nossa forma de vender, né? Então eu vou ter que adaptar o modelo a responder novas perguntas, olhar para novas situações. Com o tempo, o modelo degrada. A gente pode pensar, por exemplo, em telecom. Né? Como que a gente fazia um plano de celular, né? Um plano pós-pago? Então, a gente usava mais a parte de fala, né? de áudio, ligação telefônica, mandava SMS. Hoje, a última coisa que a gente faz é usar o celular para telefonar. Então, a gente está mais preocupado em pacotes de dados, etc. Então, um modelo que foi feito lá atrás, com o tempo ele vai começar a errar, ele não vai acertar tanto, porque as pessoas, o mercado também está mudando. Né? Essa é a degradação do meu modelo. Então eu posso vir e dar manutenção. Eu vou expor aquela parte de treino a um novo conjunto de dados, a novas variáveis, e eu vou dando manutenção para que ele volte a acertar, ele volte para que ele conheça esse novo padrão, né? Essa detecção de padrões vai funcionar assim. E claro, eu tenho expansões do meu modelo, quero usar isso numa nova região, em novas situações, né? Então também posso reaproveitar aquilo que já foi feito. E quais são, então, as vantagens que a gente tem com tudo isso, né? com toda a modelagem? A gente vai ser muito mais preciso, vai ser muito mais assertivo do que fazer alguma coisa no feeling, né? Eu vou ser também muito mais preciso por causa da granularidade. Então, ao invés de projetar um total de vendas, eu vou começar a olhar para cada cliente que compra ou não compra, né? Granularidade. E adaptabilidade. Quando eu penso, né, já penso nisso, nas questões de manutenção, respeito o ciclo de data science, vai ser muito mais fácil eu me adaptar a mudanças do meu modelo de negócios, mudanças do cenário, né, mudanças de mercado. Então, estar pronto, a gente tem que ter sempre em mente que uma vez terminado, né, algum momento eu tenho que revisitar aquele projeto, né, vou adaptá-lo no caso de degradação ou fazê-lo evoluir, né? Quero sempre responder perguntas mais complexas, quero sempre estar à frente da minha concorrência, né? E isso vai se traduzir também em ter agilidade e conseguir resolver complexidades. Bom, então até essa parte eu trouxe muito dessa questão do que é e do que a gente pode fazer. Eu quero mostrar também um pouco para vocês de etapas desse processo que eu mencionei, né? Claro,
Muitos de vocês já são analistas e cientistas ou analistas de BI, muitas delas são conhecidas, com certeza algumas delas são novas, talvez com exceção dos cientistas de dados, né? Então, quando a gente volta naquele contexto que eu trouxe, né, que a gente tem aí 15 trilhões de dólares em oportunidade, redução de custos, desenvolvimento de novos produtos, captura de mercados, né? Com isso, incorporar o machine learning no nosso dia a dia, né, ter esse poder todo analítico, não é mais uma opção, né? Se uma empresa não está fazendo, a outra está pensando nisso, então o machine learning já não é mais uma opção, um capricho, é uma necessidade. Então, a gente precisa passar por aquelas etapas do ciclo de vida, né? E aí a gente vai ter formas mais simples de fazer isso, e, e assim a gente vai encontrando essas soluções dos problemas do mundo real, né? Então, voltando em alguns desafios, né? Falta tempo para o analista, tem até um comentário legal aqui no chat, né? Que, puxa, parece que está falando da minha empresa, pouco tempo para analisar a informação, né? E, por outro lado, o cientista de dados ainda passa por grandes desafios e muitos projetos ainda falham, né? Então, a gente tem que ter muita agilidade, né? Através dos meios mais fáceis para conseguir ter esses ganhos em processos e negócios. Então, assim, eu vou mostrar para vocês o Alteryx, essa plataforma analítica com a qual nós trabalhamos e que é muito reconhecida e premiada nesse universo de Data Science e Machine Learning. E com a vantagem também de que é uma plataforma unificada. Então, o Alteryx é uma plataforma de automação de processos analíticos que vai cobrir a parte de análises, como nós conhecemos no dia a dia, universo de ciência de dados e automatizar esse ciclo de ponta a ponta, o que é muito importante. Então, eu quero chegar lá no meu alvo, eu quero colocar esse modelo em produção e capturar, de fato, esses ganhos, né? O Alteryx vai cobrir desde a automação de entradas, as mais diversas, formatos de arquivos, bancos de dados, vou extrair informação da web, do IBGE, vou navegar dentro do site do meu concorrente e capturar a informação, né? Vou tratar todos esses dados, olhando para a questão de qualidade, os cruzamentos, agregações, cálculos. Posso enriquecer esse dado com análise GEL, né? Então, por exemplo, a gente fez um projeto super legal para uma empresa de varejo, na qual a gente entendia o comportamento de turnover, as pessoas que pediam demissão, saíam da empresa, e ser capaz de olhar para o lado gel disso, a distância de cada pessoa até o local de trabalho, era uma variável preditora muito poderosa, né? Então, o poder da análise gel associado à questão do machine learning. E aí, de fato, o mundo de machine learning, né? E aqui a gente vai ser capaz de fazer muitos desses métodos, algoritmos sem código, né? Com essa parte toda preditiva muito poderosa, né? E além de outros aceleradores que já vou falar um pouco mais. E depois, lá no final, a gente vai fechar esse ciclo de dados entregando a informação onde ela for precisa, né? Então, vou gerar um relatório, vou mandar essa informação para o meu dashboard em Tableau, Click, Power BI, vou mandar esse dado, ao invés de só gerar um relatório, já vou gravar isso no meu RP, já vou fazer uma marcação do meu cliente no CRM para a força de vendas ter essa informação na mão, vou mandar um dado para contas a pagar, alguma coisa para o contábil, essas projeções, vai ajudar a fazer o orçamento, né? Então é muito importante a gente conseguir fechar todas essas pontas do nosso processo analítico. Então agora eu vou passar aqui para o ferramenta. Então aqui eu estou no Alteryx, eu não vou mostrar muito algumas etapas da construção, eu estou mais para mostrar os modelos prontos, mas aí se vocês também aproveitarem, né, e derem uma olhada no YouTube da Nórdica, da ITG Analytics, vocês vão ver, por exemplo, o webinar do Fernando Viscaíno falando sobre de guru em planilhas para mestre em Analytics, né? Lá ele vai passar com mais detalhes sobre a construção. Basicamente, aqui no Alteryx, na parte superior, eu tenho essas ferramentas que vão fazer todas essas etapas do processo de uma forma visual. Então, eu venho para cá, trago um componente desse de entrada de dados, e aqui eu vou puxar informação, seja de arquivos ou de bases de dados, tá? Só para fazer rapidinho, eu vou pegar aqui algumas planilhas. Tá? Então, tenho uma planilha de clientes, trago esses dados,
Vou pegar um outro arquivo de dados aqui. Tenho agora lojas, a loja onde esse cliente está vinculado, aqui mais uma compra corporativa, tá? Tenho as lojas que está num arquivo de texto, ele já reconheceu, e eu quero cruzar, então, essas duas tabelas, né? Eu faço a junção dessas duas tabelas, vai ser o equivalente de um join, de um proc-v, e só digo qual que é o campo desse relacionamento, aqui o código da loja. Coloco e executo. Então, essa é a dinâmica de construção visual, sem código, e aí, claro, eu fiz aqui uma tarefa super, super simples. Vamos olhar para modelos mais complexos, mais sofisticados. Aqui eu trouxe um modelo que é o do Titanic, né? Tem os passageiros, e essa aqui é a questão ali se é um sobrevivente ou não. E aqui nesse modelo do Titanic, ele é um modelo muito usado na parte de treinamento de machine learning, para a gente aprender as técnicas. Por isso eu estou usando para mostrar como ele fica aqui no Alteryx. Quando eu olho para esses dados de passageiros, uma das informações que eu tenho aqui já de idade é que o campo é nulo. E a gente pode pensar que a idade deve ajudar muito a entender e a prever se ele é um sobrevivente ou não, né? Então, crianças primeiro, né? Então pode ser que isso aqui ia me ajudar muito, mas eu tenho nulos, como eu tinha nulos lá naquele primeiro processo. Tá? Tem outras ferramentas aqui do Alteryx que vão me indicar essa questão de nulos, ele está gerando o relatório. Outra forma de ver com mais detalhes sobre o meu campo. Tá? E aí a gente pode fazer inferências, como eu estava mencionando lá atrás. Quando eu olho, por exemplo, para outros campos, em um dos campos que eu tenho é um pronome de tratamento, né? Como as pessoas queriam ser chamadas lá no cadastro, eu tenho o master, que era o nome usado para crianças, né? Tenho a senhora, senhor, tem a realeza, tem os tripulantes, e cada um com uma idade média. Então, para esse problema que eu tive de nulos na idade, eu vou lá e crio uma fórmula simples, que nesse caso aqui eu estou jogando a mediana da idade naqueles casos que não estão preenchidos. Depois que eu faço isso, eu vou voltar e olhar para a minha informação, e agora está tudo preenchido lá no meu dado. Então, assim eu venho fazendo esses tratamentos. Outras variáveis muito comuns nesse modelo do Titanic são os de família. Então, eu tenho um campo dizendo se a pessoa está com os pais ou com o cônjuge, com outro se ela tem irmãos. E quando a gente olha para... A gente criou um novo campo aqui, né? Então, o que eu mencionei de criação de variáveis. Talvez os meus dados estejam muito dispersos em diferentes campos, e eu posso criar mais alguns que vão me facilitar o trabalho. Então, eu criei um campo de quantidade de membros da família ali na mesma viagem. Aí vocês veem que alguns estão, muitos, né? Muitas pessoas sozinhas, muitas pessoas com um companheiro, e assim por diante. E quando a gente chega lá em cima, né? 6 ou mais pessoas na família, tem poucos casos. Então eu venho aqui e criei um agrupador. Eu vim e criei algumas faixas. Então, essas transformações vão facilitar muito que o algoritmo possa aprender melhor esses padrões. Então é mais fácil ver um padrão aqui do que naquele outro caso. Tá? Tem muitas outras técnicas para interpretar, para investigar esse dado, e eu passei só por algumas aqui para vocês. Num outro caso, aqui mais próximo de uma visão de negócios, eu tenho uma universidade. Essa universidade está pedindo doações, e vai ser o mesmo problema como se eu estivesse pesquisando uma oferta de compra. Eu mandei uma promoção, eu mandei um convite, eu quero saber se as pessoas vão comprar ou não. Tipo de resposta, sim ou não. Tá? Doações. Vim aqui, fiz a parte de investigação, tratei todos os dados, e aqui aquilo que eu mencionei de que a parte de modelagem é rápida. Então eu coloquei aqui 7 diferentes modelos e executei. Em cada um deles eu tenho relatórios, eu posso interpretar esse resultado, o que a ferramenta está interpretando em relação a esses campos. Tá? Então aqui, por exemplo, é um modelo com uma interpretação melhor. Né? Se faz 2 anos que a pessoa saiu, maior chance dela fazer uma doação, se não, não. Eu pergunto que tipo de escola ela veio, e esse foi o jeito que esse algoritmo entendeu. E depois eu comparo os modelos entre si. Esse gráfico pode parecer estranho no começo, mas o que ele está me dizendo é o seguinte: se eu tentar só chutar sem saber nada, se a pessoa vai doar ou não,
essa aqui seria a minha linha dessa probabilidade, da sorte. Aleatoriamente, quando eu falar com metade das pessoas, eu vou ter capturado metade dos doadores. Quando eu uso um modelo de machine learning, eu tenho um ganho. Então, só de falar com 20% da minha base potencial, eu já capturei metade das pessoas que podem fazer doação. Tá? Esse aqui é um modelo rápido, mas você consegue imaginar o ganho. Né? Investindo só 20% do marketing, eu já capturo metade de todo aquele resultado que eu estava procurando. Um outro modelo, eu vou passar bem rapidinho por esse, para dar tempo para as perguntas e respostas, é a questão de forecasting. Então, aqui eu tenho esse modelo de projeções em hospedagens, aqui eu tenho o dado original, ano, mês e quantidade de hóspedes. Eu usei uma técnica, e aí, de novo, eu estou fazendo isso sem usar uma linguagem de programação, só configurando esses componentes. Essa aqui é a linha que a gente teria num gráfico em Excel ou na ferramenta de BI, que é o dado real, como se comportaram as reservas. E a ferramenta conseguiu quebrar isso em outros elementos. Eu consigo ver uma sazonalidade, então dentro desse resort, as pessoas se hospedam nas férias, no meio do ano, final do ano. Isso que a sazonalidade me mostra. E além disso, eu tenho uma linha que é descontada a sazonalidade. Então, essa rede de hotéis, esse resort, vem melhorando e eu tenho mais reservas com o tempo. Aqui, esse algoritmo já fez uma projeção, depois eu usei uma outra técnica, eu vou comparar as duas técnicas entre si, e depois lá no final eu escolhi aquela que é melhor e rodei em cima dos meus dados. Aqui eu usei aquelas técnicas que eu mencionei, tá? Eu peguei os últimos 12 meses, deixei de fora, aquilo lá foi feito para validar os meus resultados. E aí, quando eu encontrei a melhor técnica, aí sim eu vim e fiz essa projeção desse indicador, que é a quantidade de reservas. Então, a partir disso, a rede vai ali contratar pessoas, fazer reforma, né? Vai se adaptar à demanda que vai chegar naqueles meses. Então, a minha base veio com dados reais até dezembro de 2019, e esses próximos meses aqui já vieram dessa projeção, dessa resposta preditiva que o algoritmo me deu. Então, aqui é um pouco de como eu resolvo nessas diferentes etapas do ciclo aí do machine learning. Então, e agora voltando e mostrando, esses foram, acho que a maior parte dos componentes eu deixei em algum slide, eles estão aqui, né, de investigação de dados, preparação, e com isso a gente vai facilitar, né, o trabalho do analista que está ali preso, tratando dados, a gente já automatiza, né, com aqueles primeiros componentes, e também o trabalho do cientista que está disperso aí em diferentes tecnologias, linguagens de programação, a gente vai ter uma aceleração de todo esse trabalho com essa plataforma. Mais um componente, claro, como eu trouxe hoje, né, os conceitos do machine learning, as possibilidades, as grandes categorias de técnicas, eu procurei esse caminho em que a gente usa os componentes. O Alteryx também tem um wizard, né, o assisted Modeling, que é com esse componente aqui. Ele é um acelerador do projeto, do processo de modelagem. Ele conduz algumas dessas etapas e facilita o desenvolvimento e o aprendizado do modelo. Tá? Então, assim, a gente tem grandes aceleradores para esse projeto. Eu gosto sempre de, nessas apresentações, trazer também formas de vocês continuarem aprendendo sobre o assunto, e a Alteryx fornece muito material de alta qualidade e gratuito para isso. Então, existe a Alteryx Academy, que é um portal dentro do site do Alteryx, na qual vocês vão ter lá uma série de tutoriais, exemplos, para aprender a usar desde a parte básica de como ler uma planilha, como conectar num banco de dados, até essa área, o Data Science Learning Path, em que vocês vão aprender mais também sobre Machine Learning. A gente tem também a Alteryx Community, que é um grande fórum, né, com centenas de milhares de pessoas, em que compartilham ali experiências, né, trocam experiências, trazem problemas, e as pessoas estão super
interessadas em apoiar. E dentro da plataforma também a gente tem o Help, que é muito, muito rico, mostrando como usar as ferramentas, quais são os algoritmos por trás daqueles componentes de machine learning, e existem muitos tutoriais e data kits. Então, por exemplo, esse exemplo que eu mostrei de doações e também o de reservas de hotéis, quando vocês instalam o Alteryx, ele também já vem pronto, disponível ali para vocês. Então, aqui é um pouquinho de como encontrar esses tutoriais e também os exemplos dentro dos data kits, para facilitar esse trabalho. Bom, já vou abrir para perguntas, só lembrando, nós somos a ITG Analytics, a gente cobre também todo o espectro de análises, desde licenciamento do Alteryx e outras ferramentas, suporte técnico desses produtos, né, oferecemos também consultoria para a execução desses projetos, ou expert services para apoiá-los também nessa jornada, dado um projeto interno, e oferecemos treinamentos, tanto da parte de ferramenta de uso do Alteryx, como da parte de análises preditivas. E aí nós temos treinamentos padronizados, ou a gente pode customizar alguma coisa de acordo com a necessidade de vocês. Bom, eu vou abrir para perguntas, vou navegar aqui também. O pessoal deve ter organizado algumas dessas e me passado. E vocês podem continuar perguntando aí pelo chat. Vocês ficam com os meus contatos também, e com esse QR Code vocês podem me adicionar no LinkedIn. Então tem uma pergunta mais lá do comecinho, né? Uma delas é conceitual ainda. A pergunta é sobre o machine learning e inteligência artificial, né? Qual a diferença? Então, o machine learning é uma parte de tudo que existe em relação à inteligência artificial. Inteligência artificial é um mundo ainda mais abrangente. Você vai ter questões como reconhecimento de imagem, natural language, né? Então leitura de texto, interpretação de texto, geração de texto, áudios e assim por diante. Uma outra pergunta é sobre o uso aí de R Python em relação a isso que eu mostrei, ou estou traduzindo aqui um pouco. Se a pessoa já trabalha com R Python, quais são as diferenças para usar uma plataforma como o Alteryx, tá? Então, R Python são como linguagens de programação, elas são voltadas para muito desse mundo aí de análise preditiva, análises estatísticas, machine learning. Ela é super poderosa, né? Você tem grupos e universidades no mundo todo desenvolvendo mais algoritmos lá dentro. O que a gente vê no Alteryx também vem baseado nessas linguagens com uma roupagem mais simples, tá? Então a ideia é facilitar essa jornada e não depender tanto de código. Ainda assim, se vocês já tiverem um modelo em R Python, um dos grandes desafios é conseguir pegar esses modelos e colocá-lo em produção, né? Como é que eu vou fazer para tomar uma decisão para cada cliente que surge, para cada proposta de serviços que eu recebo, né? Como é que eu vou integrar isso que está num determinado sistema com R Python? Então a gente também tem espaço aqui no Alteryx para trazer essa linguagem de código e colocar ela como uma parte de um processo maior. Teve mais uma pergunta, essa pergunta que eu respondi, do R Python. E a gente tem mais uma que é conceitual, é como é que eu faço para saber que o meu modelo está degradando com o tempo, né? Então a degradação é esse processo na qual o modelo ele começa a errar um pouco mais, né? Claro que errar é inerente aos processos, a gente quer que ele acerte a maior parte dos casos, mas quando eu faço aqueles modelos, quando eu crio aqueles modelos e rodo os algoritmos, eles já me dizem o quanto eu estou acertando, e aí o que eu faço com o tempo
é rodar ele de novo, tá? E aí com isso eu vou medindo os meus erros e acertos, e aí vai ter um ponto em que ele não vai mais fazer sentido, né? A questão da precisão do modelo também vai depender muito da minha sensibilidade de negócio, né? Se eu quero, por exemplo, fazer um processo de detecção de fraude, e a partir de uma fraude eu vou interagir com uma pessoa, né, cancelar um serviço, cancelar um atendimento, esse é um uso bastante delicado. Eu só vou fazer isso quando eu tiver muito certeza dessa detecção de fraudes. Provavelmente eu vou colocar uma investigação manual em cima dos casos mais prováveis. E eu vou ter outros casos em que eu tenho um pouco mais de espaço para errar, né? Então, se eu estou só fazendo uma campanha, e eu só estou decidindo se eu invisto ou não numa determinada mídia. Esse caso, se eu erro, eu não vou ter outros desdobramentos além do meu próprio investimento, né? Então aí eu consigo usar um erro um pouco menor. Eu aproveitei isso para falar em cima da degradação do modelo. Bom, eu acho que eu não tenho mais perguntas agora. Se vocês tiverem outras dúvidas, outras questões, vocês têm o meu contato, tem também o contato que vocês receberam, né, a partir aí da inscrição. E eu queria agradecer, então, a participação de todo mundo, agradecer a equipe aí também que ficou me apoiando nos bastidores e continuem nos seguindo, né, nas mídias sociais, no LinkedIn, no YouTube. A gente está sempre aí trazendo novos conteúdos, né, webinars, artigos, apresentações, e foi um prazer trazer esse conteúdo para vocês. Obrigado.